Muito bem, vamos começar a penúltima aula expositiva, que vai ficar aqui gravada, do curso Ética, Perspectivas Contemporâneas, que neste segundo quadrimestre de 2021 trata do tema da liberdade. Muito bem, vimos ao longo desse curso algumas das principais concepções contemporâneas sobre a liberdade, especialmente a concepção liberal, que embora tenha surgido já há 2 ou 3 séculos, na época, e se consolidou especialmente na época do Iluminismo europeu. Essa concepção liberal é aquela que forma, de certa forma, o senso comum sobre o conceito de liberdade se apresenta no debate público, especialmente no mundo ocidental. Nós percorremos algumas das versões desta concepção liberal de liberdade e também algumas críticas a essa concepção nas filosofias modernas e contemporâneas. Nesta penúltima aula do curso, no entanto, ao invés de continuar falando de uma perspectiva cronológica sobre as concepções de liberdade que apareceram na história da filosofia ocidental mais recente, eu gostaria de fazer um excurso, uma espécie de digressão, abordando a questão da liberdade sobre um outro ponto de vista, o ponto de vista prático, ou a perspectiva da ética prática, que é uma abordagem dentro da ética como uma disciplina que trata de vários temas e com uma abordagem diferente, uma abordagem que tenta pensar a ética aplicada para situações específicas, né? E na aplicação da ética a questões específicas, há alguns pontos que são sensíveis para uma reflexão sobre o valor da liberdade, especialmente quando se trata de tomar decisões sobre vida e morte dos sujeitos humanos. Então, nós temos como casos mais sensíveis no âmbito da ética prática a questão do aborto, a questão da eutanásia e do suicídio, além também da questão sobre o uso da ciência, da modificação do corpo e, às vezes, mesmo da própria natureza humana. Em que medida o ser humano tem a liberdade de manipular a vida humana, decidindo por conta da sua própria consciência quando uma vida deve começar, quando uma vida deve se encerrar, em que medida é possível encerrar um ciclo de vida, né? Ou no início ou no fim, né? Mais perto, digamos assim, da concepção da própria vida, ou abreviando uma vida que já está no final e que tende a ser uma vida apenas de sofrimento, né? Quando nós temos, então, a discussão sobre a eutanásia, e em que medida, então, é possível, né? E o ser humano é livre, né? Cada um seria livre ou não para tomar decisões sobre essas questões tão sensíveis, especialmente essas duas questões do aborto e da eutanásia, que eu gostaria de enfatizar mais especificamente. Eu não vou me aprofundar, no entanto, na discussão sobre esses dois temas específicos do aborto e da eutanásia, mas vou apresentar nesta aula duas obras filosóficas que, recentemente publicadas, discutiram essa questão e colocaram o debate na ordem do dia. São as obras do filósofo estadunidense Ronald Dworkin, O Domínio da Vida, e de um filósofo que nasceu na Austrália, chamado Peter Singer, chamado a obra chamada Ética Prática. Nessas duas obras há discussão sobre o direito que as pessoas teriam, né, de tirar a vida de um paciente terminal, por exemplo, no caso da eutanásia, ou
o direito, né, que especialmente as mulheres teriam de decidir quando fazer ou não um aborto, né, e em que medida a legislação deve ser pensada de acordo com esse direito, né. Então, portanto, se trata de uma questão moral que se coloca, no âmbito da sociedade contemporânea, mas também no âmbito do avanço da ciência, né, que permite que essas ações sejam tomadas e as decisões sejam tomadas de acordo com um conhecimento científico aplicado às questões da vida, né? E é por isso também que essas questões geralmente são debatidas no domínio da bioética, que é justamente o domínio da discussão ética aplicada ao domínio da vida, ou seja, a ética aplicada a, a questões que têm a ver com a vida e a morte dos sujeitos. É uma espécie de aplicação da ética num terreno específico da atuação sobre a vida e morte, portanto, a saúde do ser humano, que liga, né, a área da ética, da reflexão filosófica com a medicina, né? Sendo a medicina aí pensada não apenas como uma técnica, né, que é aplicada para salvar uma vida ou diminuir um sofrimento, mas como uma técnica que pode ser usada, inclusive, para uma decisão muito sensível sobre a vida ou a morte do sujeito. Bem, então eu vou fazer essa discussão, né, e colocar um pouco o que está em jogo nessa discussão filosófica a partir dessas duas obras. Vou passar rapidamente por alguns dos argumentos desses autores, sem aprofundar muito, mas fazendo uma introdução a esse debate e em que medida, então, nós podemos desenvolvê-lo, assim como cada um de vocês que estão fazendo esse curso podem, eventualmente, tomar esse tema como, ou algum deles, né, o aborto ou a eutanásia, por exemplo, como tema para o trabalho final que deverá ser entregue no próximo mês, né, no encerramento deste curso, né? Bem, como sempre, eu vou aqui apresentar algumas ilustrações para nos guiar na exposição dessa aula. E aqui, então, vou falar sobre essas questões referentes ao domínio da vida, né? Eu modifiquei o título da aula, conforme estava previsto, em relação ao programa que está lá no blog, que foi disponibilizado. E o nome, então, da aula agora é A Liberdade e os Extremos da Vida, né? Mas o que está em jogo é justamente a discussão sobre, principalmente, o aborto, a questão do aborto e a questão da eutanásia. A expressão extremos da vida, né, ela vem justamente do primeiro capítulo do livro do Ronald Dworkin, né, um texto que eu disponibilizei, se chama justamente Os Extremos da Vida, né? Uma obra que reflete sobre esses direitos individuais. Bem, e aqui, né, como eu disse, trata-se de abordar a ética da perspectiva prática, né? Que pode parecer, de certa forma, redundante, porque a ética é justamente a reflexão sobre a prática, né? E a ética, embora ela se desenvolva como uma filosofia, ela é voltada para a prática e para a sua aplicação. A definição clássica da ética é justamente que ela é o domínio do saber sobre as questões que dependem do agente moral modificar ou não, né? Só uma definição que vem lá dos gregos com Aristóteles. Mas no domínio da disciplina ética, né, quando ela se desenvolve e ela se desenvolve como uma disciplina, como uma área do saber dentro da filosofia, nós podemos abordá-la de diversas maneiras, como se apresenta, por exemplo, neste livro, que é uma referência atual dos estudos sobre ética no Brasil, o Manual de Ética, uma obra organizada pelo professor João Carlos Brum Torres,
com a participação de diversos intelectuais, professores e professoras que abordam toda a ampla temática da ética, dividindo, né, essa abordagem ampla em 4 grandes partes, né? E assim que este manual está organizado. Nós temos, num primeiro momento, uma discussão sobre os conceitos fundamentais da ética, né? Então, a ética ela trata de diversos conceitos, o que é a ação, o que é o agente moral, né? A consciência moral, virtude e liberdade. Liberdade é um tema da ética, né? Embora é um tema também mais amplo da filosofia, um tema metafísico, mas é um tema que pode ser tratado, né, de forma específica pela ética ou pela filosofia política, que também é uma área da filosofia prática, né? E justamente no nosso curso nós escolhemos o tema da liberdade como tema central. Ao longo da história da filosofia ocidental, né, e nós temos aí 2000 anos, né, desde que os filósofos gregos clássicos inauguraram a reflexão filosófica no âmbito, né, da tradição ocidental, nós temos diversas doutrinas éticas, desde a antiguidade, passando pelo período helenístico, depois a Idade Média, a modernidade e o mundo contemporâneo, né? Então, nesta obra, nós temos também a apresentação de diversas doutrinas éticas, né, que são apresentadas ali não apenas de uma perspectiva cronológica, mas também das tradições que surgem, né? Por exemplo, a ética da virtude, a ética religiosa, a ética utilitarista, consequencialista, ética normativa, ética crítica, etc., né? Várias abordagens doutrinais da ética. A ética também pode ser abordada de uma forma interdisciplinar, em relação com outras disciplinas do saber, como, por exemplo, a economia. Você pode ter, então, uma discussão sobre ética e economia, ou ética e ciência, ética e pesquisa científica, ou ética e uma ciência específica, como a biologia, ou as ciências humanas, né? Você pode abordar sociologia e ética, ética e antropologia, né? Se aproveitando, né, dos conhecimentos da ética, especificamente, com os conhecimentos de outros ramos do saber. E a ética pode ser pensada, então, nessa última perspectiva, né, tratada nesse livro, nesse manual, como ética prática ou aplicada. E aí trata-se de desenvolver, né, um debate sobre questões específicas, né, como neste manual são apresentadas as questões do aborto e da eutanásia, assim como a questão dos direitos humanos, a questão ambiental, né, que é uma questão muito presente no debate contemporâneo, a questão sobre direito de punir, teorias da justiça, né, que são questões éticas específicas aplicadas pensando, né, como a discussão ética pode contribuir, né, pode ser aplicada para a elucidação de alguns dilemas práticos atuais, né? E o que é mais relevante, né, depende muito da época, do momento, da situação. Mas, de fato, né, em boa parte do mundo ocidental, no Brasil, né, a gente vê, por exemplo, toda uma discussão sobre a questão do aborto, né? Então, você tem, né, tanto movimentos favoráveis à criminalização do aborto, como movimentos contrários à criminalização do aborto. Então, você tem movimentos pró e contra, né, que tem a ver também com a pressão política para que a legislação seja apresentada de uma maneira ou outra, né? Então, é por isso que alguns temas, em alguns momentos,
acabam assumindo uma relevância, uma urgência maior do que outros, mas isso, é claro, muda bastante ao longo da época, ao longo da história, perdão. Muito bem. E nós, nesse curso, né, nós vimos um pouco como a noção de liberdade vai sendo apresentada, refletida na tradição liberal, no pensamento ocidental, né? Foi o recorte que a gente fez para falar em liberdade, pensar a liberdade, principalmente a partir do pensamento ocidental, né? O pensamento que surge, como consequência da tradição filosófica ocidental na Europa, no século XVIII, no Iluminismo, nos Estados Unidos, né? A partir da Revolução Americana do século XVIII, e o saber, né, que tem sido, que é, digamos assim, a fonte tradicional da filosofia também em nosso país. Sendo assim, nós temos o liberalismo, né, como, digamos assim, a ideologia presente em nosso país, não apenas na estrutura curricular, tanto do ensino médio quanto das universidades, mas também presente na nossa legislação e na nossa Constituição, né? Então, o liberalismo ele está presente, né, na nossa cultura no Brasil, né, como parte da cultura ocidental, ainda que receba, né, e esteja cada vez mais recebendo e absorvendo a contribuição de outras culturas que aqui se fazem presentes, né? Fala muito nos últimos tempos da presença da cultura africana e oriental no Brasil, que é um país onde há um certo multiculturalismo, né? Mas, enfim, no pensamento liberal, nós temos a ideia de que a liberdade individual é um direito humano fundamental, e sempre a questão da liberdade individual é algo a ser respeitado. E aí se coloca a questão, uma questão ética e política, a questão prática de quais são os limites da liberdade individual. Quando seria necessário restringir essas liberdades? Né? Existe essa discussão, existe a defesa da liberdade individual, mas há uma tensão também com a moralidade tradicional. Moralidade que é, em nosso país, e em boa parte dos países ocidentais, países cristãos, né, essa moralidade ela advém da religião cristã, seja na sua forma católica, seja na sua forma protestante. E muitas vezes, né, a, a ideia liberal de liberdade como liberdade individual como direito fundamental entra em contradição com a moralidade tradicional, que é principalmente a moralidade cristã. Nesse conflito, né, que a gente vê, por exemplo, a questão do aborto como uma questão que vai ser bastante sensível, porque, por um lado, há uma reivindicação de um direito individual, né, por exemplo, da mulher que opta por não mais dar continuidade a uma gestação, num período em que ainda não há a presença propriamente dita de uma pessoa, né, humana, que embora já tenha começado, né, um processo de, é, de formação, de crescimento, né, que está ali sendo gerada, né, ainda não é uma pessoa, né, que não teria então esse direito sobrepondo, mas há, por outro lado, uma concepção que é defendida especialmente pela religião cristã, de que no momento da concepção já há uma vida, né, e uma vida de um ser humano já dotado então de uma personalidade e de uma dignidade que não poderia ser desconsiderada nesse conflito, né? Então, por isso, haveria um limite à liberdade, por exemplo, da mulher de optar pelo aborto por conta da existência já de um ser humano com todos os direitos que um ser humano já tem, que mesmo uma pessoa que já nasceu
teria, né? Então, há uma oposição que tem a ver, então, com uma concepção ou com um conflito entre duas concepções de vida. A concepção, às vezes, da ciência entra em conflito com a concepção cristã. Às vezes, se tenta, de certa forma, harmonizar as duas concepções, né? Concepção no sentido de conceito, né? Quando se pensa que a vida ela está presente ali, seja qual for a concepção que a gente tem de uma vida humana, e, no final das contas, se trata de dar um valor a essa vida, e dar um valor é uma questão moral, né? Então, sendo uma questão moral, não é apenas uma questão própria de quem tem alguma religião, que segue determinada crença, mas é uma questão que se coloca para todos, né? Então, vai além de uma moralidade específica de uma cultura, de uma tradição religiosa, mas de uma moralidade que qualquer ser humano deve ser capaz de avaliar, né? Porque se trata de um valor, né, a ser respeitado, né? De uma dignidade humana ali que está em jogo, né? Então, muitas vezes, há um conflito sobre isso, e há também, não apenas na questão do aborto, a questão, por exemplo, da eutanásia também, em que medida, né, a ciência pode intervir ali num ciclo natural da vida, né? Então, em que medida a ciência deve continuar mantendo uma vida, né, a todo custo, ou em que momento os aparelhos devem ser desligados na medida em que uma vida que está sendo mantida é apenas uma vida de sofrimento, enfim. E aí entra, então, uma discussão sobre a dignidade, como se deve morrer também, né? É uma questão colocada pelo debate sobre a eutanásia. Então, especialmente nessas questões extremas da vida, se tem aí um debate sobre os limites da liberdade individual. Questão essa dos limites da liberdade individual, que não se coloca apenas, né, essa questão em torno desses extremos da vida, né, que é o nascimento e a morte, mas também, né, em diversas questões referentes ao modo de viver, né, que muitas vezes entra em conflito com determinadas moralidades, religiões, né, e modos de vida, né? Então, e ainda mais sendo o liberalismo justamente a tentativa, né, de tolerar todas as formas de vida que não sejam violentas umas com as outras, mas em que medida se pode ter um acordo mínimo para que possamos conviver com alguma estabilidade, né, com sem conflitos que sejam mais danosos, né? Bem, e no século XX nós vimos, né, que as ideias liberais elas se mantêm, né, no domínio da política, da economia e também da filosofia moral, da ética. E aí surgem diversas teorias que vão defender ideias liberais em vários aspectos da política, da economia e também da moralidade. Mas, na última metade do século XX, né, além do neoliberalismo, que, como vimos, surge como a defesa, especialmente da ideia de liberdade econômica, criticando as restrições à liberdade econômica que o estado de bem-estar social veio colocando no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos, então, que a discussão ou o debate dos liberais estava muito em torno do tema da liberdade econômica e também da distribuição de riqueza, né? Portanto, da busca por uma justiça social. E é nesse contexto que surgiu o pensamento do John Rawls, né? Um filósofo
americano que viveu durante o século XX e publicou, nos anos 70, o livro Uma Teoria da Justiça. Mas a obra de Rawls, ela foi importante dentro da história do liberalismo por discutir ou apresentar o chamado liberalismo igualitário, que é uma concepção de justiça que tem a ver justamente com a ideia de justiça distributiva, de como compartilhar os bens sociais de uma forma justa, né? Para o Rawls, nós teríamos que pensar em certos princípios de justiça que deveriam ordenar uma sociedade justa, né? Para que uma sociedade fosse justa. E para ele, né, a ideia não seria desfazer aquilo que a natureza já fez, né, em termos da distribuição de talentos e diferenças, mas de estruturar a sociedade para que as diferenças pudessem conviver de uma forma harmoniosa e boa para todos, né? E isso seria, então, uma concepção de justiça, né? E a obra de Rawls foi muito importante porque ela motivou todo um debate sobre o que seria a sociedade justa, mas ela foi uma obra que ela enfatizou, assim como toda a obra do Rawls, principalmente a estrutura básica da sociedade, né, como que ela deveria ser pensada, sem entrar no debate sobre os conflitos que surgem numa sociedade liberal, onde há um respeito para a liberdade de cada um, sem tematizar, portanto, como os direitos individuais eles entram em conflitos sobre questões específicas, como essas que eu mencionei anteriormente, sobre o aborto e a eutanásia. Então, a obra do Rawls ela é vista como uma obra importante do ponto de vista da teoria da justiça, da filosofia do direito e até mesmo da filosofia política, mas ela não é tão interessante no domínio mais específico da ética ou da filosofia moral, que trata desses conflitos entre as liberdades e direitos individuais e a moralidade tradicional. Um filósofo que vai realmente tematizar essas questões dentro de uma perspectiva liberal e igualitária, que é a perspectiva do Rawls, é um filósofo norte-americano também chamado Ronald Dworkin, que é principalmente conhecido como um filósofo do direito, um teórico do direito que tem uma obra, né, especialmente essa publicada nos anos 70, chamada Levando os Direitos a Sério, que é uma obra que, na perspectiva, digamos assim, kantiana do Rawls, né, ela toma a questão dos direitos como uma questão de princípio, né, de que para que, por exemplo, uma legislação seja de fato justa, uma constituição de um país e, portanto, a estrutura, né, de uma sociedade, né, politicamente organizada, democrática, tal, ela deve se basear em princípios, né, portanto, na estrutura de certos direitos, né, que são tomados quase que como sagrados, né, porque é assim que o pensamento liberal funciona na base de uma concepção de direitos, né, que não podem ser negociados, não podem ser deixados de lado ou instrumentalizados para algum tipo de finalidade última, né? Bem, e é então nessa vertente do liberalismo que se insere o Ronald Dworkin, né? Então, eu falei um pouco do Rawls, porque o Rawls oferece, digamos assim, foi o primeiro filósofo dessa perspectiva do chamado liberalismo igualitário. E por que igualitário? Porque ele pensou numa sociedade liberal em que cada um teria, né, um princípio de direito individual assegurado, mas também
as desigualdades elas deveriam ser dispostas de forma a tornar a sociedade justa, né? Evitando, digamos assim, as desigualdades sociais que surgem em muitos países liberais, né? Especialmente aqueles que deixam a liberdade de forma mais irrestrita, a liberdade econômica, de modo a promover assim grandes riquezas, mas também grandes misérias, né? Então, para Rawls, né, nós teríamos, por um lado, a ideia de que deve haver, né, uma igualdade formal básica, à medida em que cada um deve ter um conjunto de liberdades individuais invioláveis, e a diferença ou as desigualdades sociais elas só podem acontecer se elas beneficiarem mesmo aqueles que estiverem menos favorecidos nessa ordem social, econômica desigual. E ainda assim, né, essa sociedade que, embora admitindo uma certa desigualdade, ela não pode ser fechada, ela deve estar aberta para uma certa mobilidade social, na medida em que há igualdade equitativa de oportunidades, né? A ideia de justiça como equidade, né? Pela qual o John Rawls é muito conhecido, né? Como um filósofo dessa concepção de justiça igualitária, né? Essa concepção liberal, porque apresenta a liberdade como prioritária, mas delimita essa liberdade no âmbito de uma justiça, né? E o Dworkin ele pensa também, né, como o Rawls, como é possível levar a sério esses princípios liberais como uma questão de princípio, como diz um outro título da sua obra, um título de uma outra obra dele, né? Mas ainda mais radicalizar, mais especificamente, algumas das intuições do John Rawls, né? Então ele tenta, assim como Amartya Sen, aplicar de modo mais específico, né, a teoria do liberalismo igualitário, para que ela realmente seja igualitária o suficiente e abandone, digamos assim, essa perspectiva do Rawls que é mais abstrata, né? E aí ele se coloca numa outra vertente do liberalismo, que não é o neoliberalismo, né, que vê com muita desconfiança esse princípio, esse segundo princípio de justiça do Rawls, né, e essa tendência liberal mais igualitária. Não, o Dworkin é mais ele tenta ser mais igualitário que o Rawls, ainda que ele defenda, né, princípios, o princípio básico da liberdade individual. Isso então está presente na sua obra e vai estar presente nessa obra, né, que é a nossa referência, que é a discussão sobre as liberdades individuais relativas às decisões sobre os extremos da vida, como são a questão do aborto e a questão da eutanásia, né? Então, é esse o tema, né, desse livro, né, Domínio da Vida. Nós temos essa tradução da editora Martins Fontes de uma obra que foi publicada nos anos 90, né, em 1993, né, lá, O Domínio da Vida, né? E a edição, né, a tradução é um pouco posterior, já é dos anos 2000, mas enfim, nós temos aí essa obra que ela apresenta, né, um interesse para nós, não apenas pela tese que o Dworkin vai defender neste livro, mas porque ele faz um bom mapeamento do debate, né? Especialmente como esse debate se desenvolveu nos Estados Unidos, né, no século XX, de modo a ter também uma certa tensão na Constituição, um histórico de decisões do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em relação, né, ao direito do aborto, né,
que é sempre também o que está em jogo nas disputas, especialmente sobre o aborto, né? As mudanças legislativas, a ideia de tomar o aborto como um crime ou não, de em que medida o aborto não é um crime, né? Em quais situações, né? E o que está em jogo, né? Como diz o Dworkin, é a questão sobre a dignidade da vida, né? E mais do que isso, a sacralidade da vida, né? E, e aí, qual é a pretensão do Dworkin nessa obra? É não apenas fazer uma defesa, que de fato ele vai fazer, do direito individual das mulheres ou das pessoas decidirem, a partir da sua própria consciência, o que elas devem fazer com o seu corpo, né? E também no caso da gestação, né? Especialmente ali nas 12 primeiras semanas após a concepção, né, que é geralmente quando se pensa, né, um aborto, porque a partir daí, né, já seria uma coisa mais violenta, né? Enfim, porque até a 12ª semana, né, da vida, né, nós temos, segundo a ciência, né, ainda não propriamente um, um ser humano no sentido, né, mas um embrião, né? Porque é justamente o embrião, o produto da fecundação do óvulo, né? Que na fase que vai da 2ª à 8ª semana da gestação, né? Em que o sistema nervoso ainda não está integrado, o cérebro está em formação, e aí nós temos o feto, né? A partir da 9ª semana, né? E aí, aí já tem, assim, nessa passagem, até essa passagem há um período, né, que é considerado justamente as 12 primeiras semanas em que seria possível o aborto e a partir daí não seria mais, né? Enfim, a questão essa é uma decisão, né, que tem a ver com uma discussão científica até sobre o que é a vida, mas a questão nunca se resolve apenas no âmbito da ciência, ela é, é, transborda para um debate que envolve uma concepção do que é a vida, que é um debate religioso, né? E o Dworkin, ele defende, de fato, a liberdade das pessoas de tomarem a decisão de acordo com as suas próprias convicções. Mas isso não faz com que ele tome como absurdas, né, as concepções, por exemplo, daqueles que são contrários ao aborto, porque seriam convictos da sacralidade da vida desde o início da concepção, né, desde a da concepção em si, né? Então, o que nós temos aí é justamente um debate, né, que na verdade se apresenta, né, no debate público como um conflito entre visões de mundo inconciliáveis, e a pretensão do Dworkin nessa obra é justamente tentar conciliar, né, os dois extremos do debate, né, tanto aqueles que são pró-aborto quanto aqueles que são radicalmente contrários, tentando aproximar assim os pressupostos comuns de cada um deles, dizendo que nenhum deles é radicalmente contrário à ideia de que a vida é sagrada e digna, mas cada um pode decidir de acordo com a sua própria consciência, porque o princípio da liberdade individual acaba se sobrepondo também nessa situação. E aí, para tentar apresentar um pouco melhor essa visão do Dworkin, né, sem, no entanto, querer aqui discuti-la, né, porque não é o caso, é apenas de colocar o debate, de apresentar como a questão vai se desenvolvendo, né, no liberalismo contemporâneo. Eu vou fazer aí algumas citações do seu livro, né? Para isso eu vou mudar aqui
a apresentação do PowerPoint para o livro aqui na versão em PDF. E nós temos aqui, né? Então, o livro, como nós vimos lá, ele tem 8 capítulos, né? Tem um prefácio e tem 8 capítulos. Eu indiquei para essa semana a leitura do primeiro capítulo, Os Extremos da Vida, né? Que já apresenta ali a questão, né? Mas eu vou ler alguns trechos do prefácio, em que ele fala dessa pretensão, né? A visão otimista dele de que seria possível, de alguma forma, resolver, né? Ou pelo menos aproximar as duas visões de modo a pensar numa conciliação, né? Quase que uma utopia jurídica, mas ele parte desse a ambição, o projeto dele tem esse otimismo. E depois vou ler alguns trechos da conclusão lá do capítulo 8. Ele diz aqui no prefácio, na página 8, o seguinte. Ele diz: o Domínio da Vida, né, essa obra dele, teve a boa sorte de atrair resenhistas criteriosos e muito agradeço essa oportunidade de chamar a atenção dos leitores para algumas das questões por eles levantadas. Alguns ficaram confusos diante do que entenderam ser minhas expectativas políticas. Em sua opinião, eu teria acreditado que o livro iria convencer todos os que fazem campanhas contra o aborto a depor seus cartazes e juntar-se aos que defendem a liberdade de escolha da mulher. E os críticos assinalaram corretamente que as razões que movem muitos adversários da liberdade de escolha são demasiado profundas, muito pouco estudadas, irracionais e viscerais para serem sensíveis a qualquer tipo de argumentação. Não foi minha intenção negar tal fato. É pouco provável que as pessoas que estão dispostas a atirarem médicos diante das clínicas de aborto venham algum dia a ler um livro como este ou a deixar-se convencer por tal leitura se e quando a fizerem. Então, ele não nega, né, que seria um tanto quanto tolo até pensar que poderia ter grandes expectativas de uma solução do debate, né, por meio apelando para a racionalidade, né, dos ativistas, digamos assim. Mas ele continua, ele diz: minha missão era de outra natureza, né? E aqui ele resume um pouco a tese que ele avança no livro. Afirmei que, se os argumentos do livro fossem bem fundados, poderiam permitir, ainda que sem expectativas exageradas, né, ele está citando um trecho da página 141, ainda que sem expectativas exageradas, poderiam permitir aumentar nossas esperanças de que os norte-americanos e os povos de outros países nos quais se preza a liberdade cheguem a uma solução coletiva para a controvérsia política, e que tal solução possa ser aceita com dignidade por todas as diferentes facções. Fim da própria citação que ele faz, né? A citação da citação. E ele continua: muitas pessoas acreditam, esperam ansiosamente por tal solução, mas hesitam porque acham que estariam traindo seus princípios se aceitassem qualquer acordo político que dê às mulheres total liberdade de abortar um feto no início da gravidez. Para tais pessoas, é impossível aceitar essa liberdade sem comprometer sua própria dignidade, pois pressupõem que sua oposição ao aborto tem por base o pressuposto de que se trata de uma prática assassina, a mais cruel dentre as violações possíveis dos direitos de uma criança ainda em gestação, um crime que não podem, em sã consciência, perdoar ou tolerar. Bem, então, ele, de fato, assim, né, por um lado, ele diz que não é tão ingênuo a ponto de achar que as pessoas vão se convencer com a sua argumentação, mas, por outro lado, ele espera ansiosamente por isso, né? Então, ele continua: gostaria muito de convencer essas pessoas, caso estejam dispostas a ouvir-me,
de que elas compreenderam mal o fundamento de suas próprias convicções, ou, de qualquer modo, de que existe um enfoque convincente da controvérsia moral que lhes permitiria continuar a acreditar, com plena convicção, que o aborto é moralmente condenável, mas também acreditar, com igual fervor, que as mulheres grávidas devem ser livres para tomar uma decisão diferente se suas próprias convicções assim o permitirem ou exigirem. É esta a ambição maior deste livro. Então, vocês veem aqui, né, que a ambição dele é que não que de convencer aqueles que são contra o aborto de que o aborto não é tão ruim assim, mas de fazer com que mesmo esses que são contrários ao aborto e que julgam que o aborto é uma coisa ruim, ainda assim respeite os direitos das mulheres grávidas de terem a liberdade de decidir de outro modo do que eles pensam, né? Então, é de fato uma ambição, né, muito otimista, como ele vai realmente concordar, né, em outro momento do livro, mas a ideia principal não é a questão, no fundo, do aborto, ou da eutanásia, também é uma questão que vai ser tratada no livro, mas de entender que, por mais que seja uma questão comum, né, daqueles que são pró ou contra algumas dessas duas ações, a dignidade da vida, né, é algo que é respeitado por todos e que se decide contra ou a favor alguma dessas ações é em nome da dignidade da vida e que, ainda que as decisões sejam diferentes, o que se deve respeitar é o direito de cada um de tomar a sua própria decisão, a autonomia dos indivíduos e, portanto, a liberdade individual de cada um agir de acordo com a sua própria consciência, né? Então, de fato, o que nós temos nesse livro, né, é uma aplicação da ideia liberal básica, da prioridade da liberdade individual, da liberdade de consciência, aplicada mesmo nessas questões extremas. Não se trata de mudar a religião ou a concepção de vida das pessoas, né? Porque o liberalismo não tem essa pretensão. O liberalismo entende que há visões de mundo que são, de certa forma, inconciliáveis, ou você não pode querer que todo mundo pense da mesma forma. Mas, com relação ao respeito à liberdade individual, essa é uma posição a ser defendida como um ideal compartilhado por todos, né? Então, se o livro ele não é extremista do ponto de vista de defender uma concepção única do que é a vida, de quando a vida começa, de quando se é um sujeito ou não, o que está em jogo é justamente a liberdade individual. E é isso que a gente vai ver, então, lá na conclusão, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, né, vou dar um salto, está lá no final do capítulo 8, na página 340, né? Ele vai dizer assim, quer dizer, a conclusão começa na página 340, mas a parte que eu quero ler está na 341, nesse parágrafo aqui. Ele diz assim: um compromisso absoluto com a santidade da vida domina também nossas preocupações com outro extremo da vida. É o sustentáculo de nossas preocupações e perplexidades diante da eutanásia. Os interesses da maioria das pessoas não se esgotam no desejo de prazer ou fruição, mas incluem como um aspecto crucial para seu senso de identidade um desejo de ser bem-sucedido na vida e transformá-la em algo valioso. Ainda que muitos poucos o colocassem com tal dramaticidade, a maioria das pessoas trata a vida como uma responsabilidade sagrada, e essa responsabilidade parece mais intensa quando elas refletem sobre a morte, tanto a sua própria quanto a dos outros. Os que desejam uma morte prematura e serena para si mesmos ou para seus parentes
não estão rejeitando ou denegrindo a santidade da vida. Ao contrário, acreditam que uma morte mais rápida demonstra mais respeito para com a vida do que uma morte protelada. Uma vez mais, os dois lados do debate sobre a eutanásia compartilham uma preocupação com a santidade da vida. Estão unidos por esse valor e só divergem sobre a melhor maneira de interpretá-lo e respeitá-lo. Então, né, nessa conclusão, ele vai dizer, né, que, assim como na questão do aborto, na questão da eutanásia também não se trata de desconsiderar a vida ou de apresentá-la, né, de negociar com a vida a ponto, por exemplo, de desconsiderar de não ter qualquer consideração com relação ao feto ou, ou ao ser humano que está por exemplo, num estágio terminal de uma doença, né? Se trata de pensar como seria qual seria a ação mais digna, né, para as pessoas que estão em relação com esses seres que estão nessa situação, né? Mas há uma divergência porque cada um pensa, né, que é melhor, por exemplo, que uma criança nasça, independente de qualquer mal que ela possua, de qualquer que seja o risco, né, para a mãe, ou enfim. E também alguns pensam que né, um ser humano, mesmo no estágio terminal, ele tem que viver até o fim, né, porque pode sempre acontecer alguma coisa, ou enfim. Não se trata de ter nenhuma ação que abrevie a sua vida, que já estaria determinada como que por destino, enfim. Há diversas opções, escolhas a fazer em relação à vida e que não necessariamente desconsideram, seja qual for a ação, a dignidade da própria vida. Pelo contrário, né, diz o Dworkin, ele acha que sempre se tem uma consideração pela dignidade humana, e é essa noção de sagrado que está presente mesmo nas pessoas que não têm religião, né? O Dworkin tem, inclusive, uma obra sobre isso, chamada A Religião Sem Deus, né? Bem, mas aí ele vai dizer o seguinte, né? E aqui que está a conclusão, né? Uma citação assim importante que afirma esse valor da liberdade, apesar, né, da diferença em relação a como agir em relação à dignidade da vida. Então ele diz assim, na página 342: contudo, ainda que possamos sentir que nossa própria dignidade está em jogo nas atitudes que os outros tomam diante da morte, e que às vezes possamos desejar que os outros ajam como nos parece correto, uma verdadeira apreciação da dignidade argumenta decisivamente na direção oposta, em favor da liberdade individual, não da coerção, em favor de um sistema jurídico e de uma atitude que incentive cada um de nós a tomar decisões individuais sobre a própria morte. A liberdade é a exigência fundamental e absoluta do amor próprio. Ninguém concede importância intrínseca e objetiva à própria vida, a menos que insista em conduzi-la sem intermediação alguma e não ser conduzido pelos outros, por mais que os ame ou os respeite. Dentre todas as decisões tomadas por alguém, as que dizem respeito à vida e à morte são as mais importantes e cruciais para a formação e expressão da personalidade. Achamos crucial que sejam tomadas com acerto, mas também consideramos crucial que nós mesmos as tomemos, que estejam em consonância com o nosso modo de ver as coisas. Mesmo as pessoas que querem impor suas convicções a todos por meio do direito criminal, quando elas e seus colegas que pensam do mesmo modo são politicamente poderosos, ficariam horrorizados, talvez a ponto de deflagrar uma revolução se ocorresse uma inversão de sua sorte política e se vissem diante da perda da liberdade que agora pretendem negar aos demais. Então, e aí, né, na sequência dessa conclusão, né, eu não vou continuar a leitura, né, vocês podem fazer por conta própria, ele vai, né, insistir nesse argumento de que
a vida, para ser digna, ela deve também ser uma vida autônoma, né? A gente, assim como nós temos essa dignidade humana, né, como um direito fundamental, mas ela é informada também por essa capacidade que nós temos de tomar nossas próprias decisões, e uma vida digna é a vida livre e a vida autônoma, quando nós somos responsáveis por nossas decisões. E então, nesse sentido, que mesmo nesses momentos cruciais, né, dos extremos da vida, as pessoas devem manter essa liberdade, e a Constituição de um país deve respeitar essa liberdade como um valor imprescindível, justamente para a dignidade humana. E é nesse sentido, então, que ele pretende, né, e ele sabe, né, de como a obra dele é importante, especialmente no contexto do debate constitucional dos países de língua inglesa, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, onde ele lecionava também. Então, a obra dele, inclusive, tem esse apelo assim de ser uma referência para o debate constitucional. Mas a ideia principal é justamente essa defesa liberal da liberdade individual, né? Bem, enfim, eu até aqui, então, eu coloquei, né, como a questão se coloca para o pensamento liberal a partir da concepção do Dworkin. E para encerrar, vou falar também rapidamente da abordagem do Peter Singer, né, que aborda também a questão, mas aborda de um ponto de vista filosoficamente distinto, né, porque o Peter Singer se apresenta não como um filósofo normativo a partir de princípios, né, na linha kantiana deontológica, né, mas como um consequencialista, né, de certa forma um utilitarista que pensa a ação moral a partir das consequências, né, e não a partir de princípios previamente dados, né. Então, nessa obra, Ética Prática, ele vai discutir uma série de questões relativas, né, à ética aplicada, né, como vimos nessa aula, e usando a argumentação consequencialista, né. O que significa consequencialismo, né? Nós vimos isso nas aulas sobre o Stuart Mill, né, e falei um pouco da concepção utilitarista, né, que é uma concepção da ética em que se julga uma ação não porque ela está de acordo com um princípio previamente dado, mas porque a ação é boa quando ela traz um resultado bom. Então, o filósofo consequencialista ou utilitarista, ele não trabalha a partir de direitos absolutamente dados, né? Inclusive, um utilitarista ele pode pensar que às vezes é bom, né, é útil suprimir direitos tendo em vista resultados que são benéficos para uma maioria, porque o que vale é o princípio do bem maior para o maior número, né? Só que o Peter Singer ele tem uma linguagem um pouco diferente, ele inclusive se coloca em oposição, de certa maneira, com o utilitarismo clássico. Ele diz que o que vale a pena não é apenas a questão da dor e do prazer, como colocavam os utilitaristas clássicos, especialmente o Bentham, mas a questão também dos interesses. Então, devemos pensar uma ação como aquela que atende os interesses gerais, assim, né? Não apenas os interesses da maioria, mas os interesses, tendo em vista, né, que o ser humano é um ser, que existe uma igualdade, né, entre os seres humanos e devemos, então, pensar o que é melhor, por exemplo, para os seres humanos. Mas há também uma igualdade que nos une aos animais, e essa é uma perspectiva que torna, inclusive, o Peter Singer muito célebre, né? Ele tem um livro chamado Libertação Animal, né? E uma referência importante, inclusive, na crítica ao assim chamado especismo, né? Por isso também, né, ele é um ativista da questão da alimentação, né, de libertar os animais do sofrimento que representa o modo como nós
organizamos a nossa alimentação, e também é um crítico de experiências científicas desnecessárias com animais que provocam sofrimento, né? Porque para um utilitarista sempre a questão do sofrimento é bastante importante, e isso é uma coisa que nos une aos animais, né? Os animais também sofrem, né? Assim como todos os seres humanos. Isso nos torna iguais a eles, né? E a igualdade, então, tem implicações. Então, ele começa, né, justamente depois de um primeiro capítulo em que ele discute o que é a ética, né? Aí os títulos estão em inglês, porque essa edição da Martins Fontes, pelo menos a que eu tenho, é uma edição que corresponde a uma edição antiga que depois foi atualizada. Eu não sei se no Brasil, né, essa edição da Martins Fontes foi publicada uma nova edição a partir dessa nova configuração do livro. O texto que eu vou disponibilizar, né, que é uma edição portuguesa, tem, de fato, todos esses capítulos. Mas ele começa refletindo sobre o que é a ética, defende essa postura consequencialista e a ideia da igualdade, a ideia de que todos os seres humanos são iguais, que é uma questão que não surgiu desde sempre, só veio a partir do cristianismo, né? Mas isso traz implicações éticas importantes, e agora se trata também de dar um novo salto, de pensar também a igualdade dos homens com os animais, né? Pelo menos no sentido de tratá-los de forma mais digna, né? Respeitando, digamos assim, a sua vida. Porque o livro, embora ele trate de diversas questões, né, como vai aparecer lá no final, a questão, né, da distribuição da riqueza, né, a questão da mudança climática, o meio ambiente, desobediência civil, ele vai ter, e aí é o que nos interessa, um núcleo ali entre os capítulos 4 e 7, que vai debater a questão não propriamente do direito à vida, mas o valor da vida, né? E a ideia de que o que haveria de errado em matar, né? O ser humano, um animal, o feto, né? Ou o embrião no aborto, e a ideia da eutanásia, né? Então, sobretudo sobre essas questões práticas que esse livro vai se desenvolver, né? Mas, na verdade, todo o livro é uma aplicação dessa ética consequencialista que ele desenvolve ali nos 2 primeiros capítulos, né? Com a ideia, né? Com esse utilitarismo mais meio modernizado, ou tornado mais atual, expresso no princípio da igual consideração dos interesses. A ideia de que o fim da ação humana é a maior felicidade de todos aqueles cujos interesses estão em jogo, né? É uma reformulação do princípio da utilidade dos utilitaristas, né? Dizia que o fim da ação humana seria o bem-estar do maior número, né? Aí ele escapa desse dilema da maioria, dizendo que o princípio que se tem em vista, né? Que na verdade não é o princípio, o fim, né? Porque como numa ética consequencialista, o que importa é o resultado, né? O fim da ação humana é a maior felicidade de todos aqueles cujos interesses estão em jogo numa determinada ação que envolve uma decisão, né? Isso, né, levando em conta a igualdade humana e a igualdade também com os animais, né? Mas para isso ele vai pensar então diversas questões, né? Como se pensa, por exemplo, a questão das ações afirmativas, né? A questão das diferenças econômicas, diferenças étnico-raciais, diferenças de gênero, né? E principalmente o que nos interessa, né, é essa questão sobre vida e morte, né? E aí toda, enfim, a discussão, né? A discussão sobre os animais que eu já falei, né? Ele vai de fato defender de maneira, né, não foi o primeiro filósofo a defender direitos dos animais, né?
já houve outros, né, como o próprio Bentham, né, o utilitarismo clássico, mas também filósofos como Schopenhauer, que defendiam a ideia de que tratar os animais de forma correta é signo de uma dignidade moral, mas mais do que isso, né, pensando em termos mais práticos, o Peter Singer defende de fato políticas de tratamento de animal de forma digna, o que leva, inclusive, a ideia do vegetarianismo, né, de uma certa crítica ao especismo, né, uma crítica, como eu já falei também, de certas pesquisas que são feitas com animais que envolvem muito sofrimento, embora ele até admita, em alguns momentos, por exemplo, como agora na crise, né, do coronavírus, a busca por uma vacina, por uma cura, né, do coronavírus em relação à doença causada pelo coronavírus, né, a Covid, né, 19. Então, em alguns casos é até necessário fazer pesquisa com os animais, ele até admite isso, o que vai fazer com que ele seja criticado por outros ativistas, né? Mas o mais importante é que ele vai argumentar sempre em termos consequencialistas, né? E assim que ele vai também debater a questão do aborto e da eutanásia. Então, para o consequencialista, é importante dizer, por exemplo, que, né, a legalização do aborto é uma necessidade porque há mais sofrimento com o aborto não sendo legalizado do que se ele fosse legalizado, né? Que é um dos argumentos bastante presentes, né, no debate nacional sobre a questão do aborto, que há muita clínica clandestina que acaba fazendo com que as pessoas sejam submetidas a riscos, né, as mulheres, né, há muitos casos, né, de complicação para a saúde de mulheres que acabam se decidindo abortar, né, em clínicas que são clandestinas, já que é uma prática que não é legalizada, né, ou não é devidamente legalizada, enfim. Então, ele vai argumentar sempre em termos consequencialistas, né? E é por isso que eu apresento, né, como uma alternativa que também está de acordo, né? Nós vimos que o utilitarismo ele de certa forma, um ramo, né, da filosofia liberal, está dentro da tradição liberal, como oferecendo outras formas de argumentação, mas que quase sempre vão ter em vista também a defesa de certas liberdades individuais, ainda que de uma maneira, às vezes, até mais restritiva do que se tem no liberalismo clássico, o liberalismo igualitário, como do Rawls e do Dworkin, que, em termos mais específicos, são inclusive críticos da forma de argumentação dos consequencialistas / utilitaristas, como é o Peter Singer. Muito bem. Então, eu apresentei essas duas visões, né, do liberalismo contemporâneo, seja essa perspectiva mais normativa a partir de princípios do Dworkin, seja essa concepção consequencialista, utilitarista do Peter Singer, que, no fundo, vão sempre defender, né, como essencial a ideia da liberdade individual, no caso do Peter Singer, porque ela traz os melhores resultados, e no caso do Working, por uma questão de princípio, por uma questão normativa, né? É claro que há crítica de outras formas de pensamento em relação a essas liberdades individuais, né? A crítica em relação a, feita pelo pensamento conservador, que vai criticar, né, essa liberalidade, porque justamente é típica do pensamento conservador se opor, né, a certos avanços, progressos, né, não apenas um certo desconforto, inclusive com o progresso científico, né, daí deriva muitas vezes essa aproximação que a gente vê entre o conservadorismo e o negacionismo científico, né, e justamente o liberalismo como, em muitos momentos, como
uma forma de pensamento que vê o avanço científico como algo, né, que está junto ali da visão de mundo liberal. Bem, há, é verdade, outras possibilidades de pensar essas questões práticas, como essas questões sobre os extremos da vida, do aborto e da eutanásia, que não são nem a do liberalismo, nem a do utilitarismo ou consequencialismo, e nem dessa forma, né, que a filosofia, especialmente anglo-americana, utiliza para pensar, que é essa forma da ética prática ou ética aplicada, que é a abordagem que eu apresentei para vocês nessa aula. É possível abordar esses temas de uma forma diferente, né, com estudos mais interdisciplinares, com recurso à história, com análise sociológica, que leva em conta outras coisas do que uma decisão racional simples entre fazer uma coisa ou outra de acordo com princípios ou consequências, né? Mas tentando pensar a questão num âmbito mais amplo, né? Essa seria, por exemplo, a perspectiva ou marxista, ou dialética, né? Materialista, né? Enfim. Mas eu apresentei essas porque essas são aquelas que na filosofia contemporânea são as mais conhecidas, né? É possível outras, né? E se vocês puderem também apresentar outras, né? Escrevam aqui nos comentários. Estou também disponível, como sempre, por e-mail, né? E se vocês também decidirem abordar algum desses temas no trabalho final e quiserem trazer outras referências, elas serão muito bem-vindas, né? E eu poderei também aprender ainda mais com as suas contribuições. Encerro, então, esta aula, né, essa penúltima aula do curso Ética, Perspectivas Contemporâneas, do segundo quadrimestre de 2021, que trata da questão da liberdade. Na semana que vem, nós teremos a última aula do curso, em que eu tentarei, né, concluir falando sobre liberdade e justiça social. Até lá!